Olá pessoal, eu sou o professor Edson Lima e eu vou passar para vocês um pouquinho sobre uma ferramenta que o principal objetivo dessa ferramenta é o controle da evasão, ou seja, da perda de alunos. E esse é um problema que ocorre às vezes silencioso, sem que o gestor perceba, na grande maioria das academias do Brasil, do mundo, aliás, e eu vou tentar explicar rapidamente para vocês sobre esse assunto e as medidas que a gente tem feito para melhorar esse índice. Pelo mundo, ou mesmo no Brasil, é muito comum as academias perderem mensalmente de 8 a 10% dos seus ativos. Então, esse é um número que num primeiro momento as pessoas não se dão muita conta, mas ele faz um estrago enorme, uma vez que se você perde 8,3% de ativos ao mês, que é um número muito comum, você perde por ano uma academia. Então, uma academia todo ano você tem que repor, e normalmente em anos normais, em condições normais, isso já seria um trabalho assim gigantesco, porém ele não é tão notado. Por quê? Porque você tem a perda todo mês, mas você tem a reposição. Então os alunos estão perdendo e entrando, isso vira um círculo e o número permanece relativamente estável. Só que agora, com essa história de pandemia, o que aconteceu? A entrada de alunos, o processo de vendas, ele ficou prejudicado. Então, ao meu ver, o dado mais importante que a gente tem que perseguir, onde a gente tem como intervir, é na evasão. Então, essa ferramenta, ela se chama radar técnico e ele vai contemplar alguns pontos que são vitais nesse processo de você não perder o aluno. Tá? Então, nada mais é do que o famoso CRM, que é o relacionamento com o cliente, que deve ou deveria acontecer sempre que o cliente está matriculado na sua academia, que o cliente está frequentando a academia. Afinal, ele entrou lá com algum objetivo específico e nem sempre esse objetivo está sendo atingido. Então, a maior causa da desistência dos alunos é ou porque os objetivos não estão sendo alcançados, ou porque simplesmente é uma pessoa que foi esquecida ali no canto da sua academia. E um dado bastante interessante é assim, se você tem 10 clientes na sua academia, 9 estão satisfeitos e um está insatisfeito, você fala, puxa vida, mas eu tenho 9 satisfeitos e só um insatisfeito? Pois bem, se a gente fizer uma conta rápida aqui, já dá 10%. Então, esse 10% é justamente o problema, que a gente não deveria perder nunca. A gente deveria trabalhar muito para reduzir esse número. Academias secas, musculação, ginástica, academias típicas, assim, que são as mais comuns, elas perdem mais ou menos de 8 a 10 a 12%, é bem comum. E se ela tiver um trabalho muito, muito, muito bom, ela perde aí em torno de 4%, 5%. Já vi academias perdendo menos que isso, 3,5%. Agora, se a sua academia é aquática, é crossfit, dança, lutas, esse número já é bem menor. Em academias aquáticas, por exemplo, a gente tem um número, a gente já viu números aí de 3% de perda. Então, gravem esses números, procurem levantar esses números na sua academia para você ter essa real noção do que está acontecendo e de quanto isso é um problema.
Muito bem, eu sou aqui da Nadbem de Ourinho, São Paulo, e aqui na Nadbem a gente fez um projeto que já tem cerca de 4 a 5 anos, esse projeto. A pandemia a gente sempre acha que foi um ano perdido, né? Então não considera. Mas esse projeto, ele visava que a gente chegasse a 1000 alunos. Então, nós temos uma academia pequena, que tem uma piscina, uma sala de musculação de 115 metros quadrados e uma sala de crossfit de 75 metros quadrados, uma piscina de 15 por 9. E nosso objetivo era chegar a 1000 alunos, e nós iniciamos há 4, 5 anos atrás o chamado Projeto 1000, em que a gente tinha, o objetivo principal era chegar a 1000 alunos. E nós fomos numa crescente nesse período, e em 2019, no período pré-pandemia, nós crescemos 25%. Nossa academia vai fazer agora 29 anos, então é um desafio enorme você crescer depois de tanto tempo. E os 3 pilares desse projeto foram o trabalho com a equipe de vendas, um trabalho de marketing, especialmente marketing digital, que eu pessoalmente não entendia absolutamente nada. Vendas também, a gente não tinha nenhum processo formalizado de vendas. E o terceiro pilar desse projeto foi relativo à aderência. Então a aderência é quando você tem a permanência do seu cliente. Então, no mesmo processo de aderência tem também o processo de evasão, tá? Então, quando você constrói um pilar desse tipo, você tem condições de mensurar como está sendo a sua evolução. E nós atingimos em março de 2020 940 alunos, e iríamos conseguir em mais 2 meses no máximo atingir o número, né, que era o nosso objetivo. E a principal ferramenta que nós conseguimos fazer isso foi o controle da evasão. Hoje nós temos uma evasão de 1%, tá? Então a nossa média tem batido aí 1,2%, 1,4%, já bateu 0,97%, esse mês que eu estou falando com vocês bateu 1 redondo. Então, essa perda tem permitido para a gente manter a empresa ativa, não despedimos funcionários, enfim. Então a nossa empresa tem se mantido saudável e é só uma questão de melhorar as condições, né? Porque muitos alunos ainda estão afastados, na sua academia também eu acredito que esteja. Mas essa é uma questão, a evasão é uma questão que ela deve ser cuidada o tempo todo, não tem como você simplesmente fechar os olhos para ela, especialmente agora que a pandemia nos mostrou que a procura cai, né? Essa procura deve vir aquecida no segundo semestre, porém, nesse momento ainda, as vendas estão bem contidas, né? As vendas, a procura, muita gente com medo ainda, então a procura tem realmente ficado um pouco aquém do necessário. E alguns pontos nessa ferramenta que eu vou mostrar para vocês em uma outra oportunidade, com mais detalhes, mas algum dos pontos que a gente usa nessa ferramenta, o primeiro deles chama-se GPA, Gestão de Percepção de Atendimento. O GPA, eu vou pedir para o meu professor, eu tenho atualmente 10 a 12 professores, eu trabalho com essa média, mas vamos fazer uma conta rápida. Atualmente nós estamos com 640 alunos para 10 professores. Então, na média, eu tenho 64 alunos, clientes, né, como a gente queira chamar, por professor. Então, desses 64 alunos que eu tenho para cada professor, cada professor meu tem a sua carteira de alunos. Então, ele tem os alunos que ele é responsável. E esse professor faz um trabalho com cada um dos seus alunos da carteira, chamado percepção de conquista. Então, o que é a percepção de conquista? Ele vai ter um contato com o aluno que está na planilha dele, né, na relação dele. Ele vai perguntar alguma coisa do tipo: escuta, fulano, o que você tem percebido que você conquistou nos últimos 2 anos? Né? Por exemplo, na hidroginástica, ou na musculação,
você veio aqui, eu estou vendo aqui que você veio para emagrecer, ou você veio para ficar mais forte. Como que você percebe essa conquista? Então, esse simples ato de você dar uma atenção específica, eu chamo isso de customizada para aquele aluno, você já tira aquele aluno do lado do campo do esquecimento para o campo da atenção, porque se você repete isso a cada 2 ou 3 meses, aquele aluno, você está sempre realinhando com eles os objetivos, você está sempre dando uma atenção individualizada para ele, você está sempre renovando os objetivos com ele, porque às vezes o objetivo que ele entrou já não é o mesmo depois aí de 2 anos, de 4 anos, enfim. E um outro dado importante é o controle de frequência desse aluno, que é muito importante. Por exemplo, um aluno que não vem na quinta e na sexta-feira ou no sábado, se ele vem só segunda, quarta-feira, é um sério candidato a não ter resultado e a desmotivação. Então, eu estou citando só 2 parâmetros para vocês, para não ficar o vídeo muito longo, mas a gente tem uma série de controles que a gente faz e que um dos mais importantes desse controle que eu vou fazer chama-se P30. O que é o P30? O P30 é a perda de alunos que eu tive no último mês. Então hoje eu estou falando com vocês no dia 26, se eu fosse tirar o meu P30 hoje, dia 26 de junho, o meu P30 seria o número que eu perdi de alunos de 26 de maio a 26 de junho. Então sempre puxando um mês para trás. Então quando eu analiso o meu P30, imaginemos que eu perca 10% dos meus alunos, eu teria perdido esse mês 64 alunos, tá? Vou fazer uma conta redonda. Eu pego esses 64 alunos e eu vou distribuir esses 64 alunos pelos meus professores. Então eu quero saber quem dos meus professores que perdeu os alunos e quanto por cento foi o P30 de cada professor meu. Então, imagine que eu estou falando aqui em 10%, imagine que eu tenho uma perda de 10%, quando eu pego meus professores da carteira, um desses professores, alguns vão estar talvez na faixa de 8% e outros talvez na faixa de 12%. Então, quando eu comparo o professor de 8% com o professor de 12%, a média é 10%, lembre-se disso. Quando eu comparo essas duas médias, eu estou vendo que eu tenho um problema ali de atendimento, eu tenho um problema que eu não tenho um padrão no meu atendimento, os professores, cada um vai atender de um jeito. E o mais curioso quando a gente começa a aplicar essa ferramenta, é você ver o seguinte, o professor que tem 12% de perda, muitas vezes você acha que é aquele professor que é o bambambam da sua sala, é o professor que é o bacana, que é o professor que as menininhas gostam dele. Ele está num horário mais movimentado, então o horário dele, o turnover, a rotatividade é maior, então entra e sai mais pessoas naquele horário dele. Então, muitas vezes você não tem condição de chegar nesse professor e falar que ele faz um trabalho ruim, porque a sala dele está sempre cheia. E o contrário, às vezes aquela professora que você tem lá 2, 3 horas da tarde, pode ser a menina do 8%, ela tem 8% por quê? Porque ela atende melhor, ela ouve os alunos, ela entra tecnicamente no assunto com os alunos, ela não fica só conversando lá de futebol, de balada, enfim. Então, quando você analisa os dados individuais de cada professor, na verdade, você está olhando o desvio padrão da sua perda, 10%, que é a minha perda média. Então eu tenho o 8 e eu tenho o 12. Essa análise dessa faixa que está fora dos 10% é fundamental para que eu consiga entender o processo. Por que eu estou perdendo tantas pessoas? Por que meu professor não está desempenhando bem? E por que o outro está desempenhando bem? E a partir do momento que eu começo a achatar isso, a minha média vai caindo, de 10 eu caio para 9, para 8, para 7. Então, o mais interessante dessa ferramenta é que você, gestor, pode medir a evolução do trabalho, do esforço que você está tendo. Esforço eu digo porque isso não é uma coisa simples de se fazer, né? Dá um pouquinho de trabalho somente no começo. Esse trabalho leva para ser implantado em cada academia que eu faço isso, ele leva em torno
de 2, às vezes até 3 meses, se a academia for um pouco mais desorganizada com os números. Mas assim, em 2 meses você consegue implantar isso e já ver o resultado de diminuição de perda imediatamente. Então, quando você analisa os dados, você tem como chegar naquele teu professor e falar assim: negão, olha aqui, ó, tá indo mal, cara, tá indo mal, você não está conseguindo atingir os objetivos, você está distante do que a equipe está conseguindo. Então, ou esse professor se emenda, ou ele é a batata podre da sua academia, ele não merece estar no seu time, porque ele que está ajudando a afundar, né? Ele que está ajudando a que você tenha esses números tão ruins. Então, quando você tem parâmetros na mão, quando você tem dados, você sabe aonde você tem que dar o tiro. Porque eu vejo muitas academias hoje que entram no desespero e começam a querer dar tiro para todo lado. E um dos piores tiros que você pode dar é, por exemplo, abaixar preço para ver se aumenta mais a procura, ou aumenta mais o teu número de alunos. Enfim, várias atitudes assim, sem fundamento, que vão te prejudicar muito lá na frente. E o problema que realmente é um dos maiores que você tem na sua academia, que é o mais grave, você realmente não está cuidando como deveria. Então, todas as academias que a gente aplica isso, a gente já começa a ver resultado imediato na reação dos alunos, na atenção que o professor dispensa para o aluno. O professor vai entender a real importância dele no processo, ele vai ser valorizado pelo aluno, ele vai ser valorizado na carreira dele, ele vai ser valorizado pela família dele, porque as pessoas vão começar a falar melhor dele, respeitar o trabalho dele. Tá? O nosso aluno, muitas vezes, ele não se interessa tanto pela informação técnica que muitos professores querem dar. O professor insiste muito, às vezes, numa informação técnica demais, e o aluno não está nem aí para isso. O aluno quer outra coisa, o aluno quer ser atendido, ele quer ser ouvido, ele quer que o objetivo dele, que às vezes o objetivo desse aluno pode estar pertencer a um grupo, aquela tribo. Eu tenho aqui hidroginástica, e a percepção de conquista mais importante para uma senhorinha aí de 70 anos, por exemplo, ela está num grupo social, é o pertencimento. Eu trabalho com criança e o objetivo mais importante para aquele pai não é só que o filho aprenda a nadar, mas que o filho tenha segurança aquática, ou que o filho durma à noite sem ter bronquite, por exemplo. Então, essa questão da percepção de conquista, ela é muito profunda e é a chave para que você conecte o aluno com a sua academia e que o aluno veja a importância dele fazer uma atividade física orientada. Por quê? A gente sabe disso, a maioria das pessoas, tirando os marombos, o pessoal que já é viciado, mas a grande maioria das pessoas não se conecta com o trabalho de uma academia. Ela está ali por obrigação, ela não está ali por prazer. E quando ela passa a ter prazer na atividade, ela não te abandona mais. Então, esse é um papo bem mais longo, eu resumi o máximo possível. É uma apresentação do meu trabalho e eu gostaria que qualquer dúvida vocês entrassem em contato, tá? Eu vou deixar meu telefone aqui e a gente vai se falando, né? Pode ser pelo grupo ou vocês entram em contato direto comigo. E a gente vai tentar implantar esse trabalho aí com vocês, tá bom? Abraço!